Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com bioética. Bioética ou teologia do corpo, um guia, né? Um guia para os cristãos. Gilbert Meilander, o nome do escritor. Eu estou aqui com uma primeira edição da Vida Nova. Eu sei que esse livro já tem uma segunda edição, mas para os nossos propósitos, essa primeira edição ela é muito mais do que o suficiente. Não é uma área nova, não é uma área nova do conhecimento humano, da aplicação da teologia, por assim dizer, mas ela é pouco utilizada no meio evangélico, de um modo geral, né? As lideranças, principalmente no catolicismo, estão à frente, e das igrejas protestantes históricas estão à frente no que diz respeito a esse tipo de debate, a esse tipo de estudo, procurando estabelecer, né, eu não diria os limites da fé cristã, os limites para o cristão numa sociedade não cristã. Quais são os limites? Quais são os limites? E nessa busca por limites, se você ainda não percebeu, você logo perceberá que, vez ou outra, você será manipulado, você será levado a assumir posições ou posturas que, por si mesmo, individualmente, você não o faria. O doutor aqui, ele é um dos que apresenta esse ensinamento de bioética num contexto que te permite analisar essa situação, essa perspectiva. Os indivíduos na comunidade, ou o indivíduo e a comunidade. A fé cristã, ela celebra a comunidade na vida em igreja, a comunidade em missão, na vida, na vida em sociedade, né, na vida cultural, e celebra também o indivíduo, o indivíduo. A nossa vida, ela, ela, ela coexiste com esferas ou expectativas diferentes no que diz respeito à postura do indivíduo. A igreja e sociedade têm suas similaridades, mas em algum momento você percebe que há limitações. E uma tende a influenciar a outra. E como nós nos comportamos, né? Como nós proclamamos a nossa fé, como nós estabelecemos os limites da nossa fé diante das mazelas do mundo. Esse é um debate também que o cristão é levado a tomar decisões, a fazer parte, não dá para fugir disso. Esse comportamento deixa para o líder, deixa para o padre, deixa para o bispo, deixa para não sei quem, deixar para outro, certamente fará com que você seja presa fácil dos aproveitadores. Tá? Então, a fé cristã celebra tanto o indivíduo quanto a comunidade cristã e celebra também o indivíduo e a comunidade cristã num grupo mais abrangente, no grupo que seria para o cristão a missão, aqueles para quem se deve propagar o evangelho de Cristo Jesus. Vamos lá. Como nós nos entendemos como indivíduo e como nós nos entendemos como comunidade. O batismo é usado como referência. Né? No batismo cristão, somos entregues a Deus e nos tornamos membros do corpo de Cristo. Essa é a linguagem da comunidade. Essa é a linguagem da comunidade. No batismo, ou nós fomos entregues a Deus e com o passar do tempo, confirmamos essa entrega, ou nós nos entregamos a Deus e somos por ele acolhidos, passando a fazer parte do corpo de Cristo. Somos igreja. Aí há distinções entre igrejas e igrejas, né? Algumas instituições declaram que igrejas são somente os integrantes do clero, né? O grupo ordenado, os sacerdotes, os padres, os pastores, os ministros, e que o povo de Deus são os demais. Né? Então, são distinções assim sutis, às vezes, de palavras. Outros entendem que todos somos igreja, e na igreja um grupo de indivíduos é separado para exercer essa atividade de liderança, mas sem nunca deixar de fazer parte da igreja. Tá? Não existe um corpo à parte na igreja. A igreja é um único corpo com múltiplos propósitos,
com uma multiplicidade de indivíduos, de dons, de talentos. Tá? Esses conceitos aí não nos interessa avançar agora. Tá? No batismo, Deus coloca sua mão sobre nós, chama-nos pelo nome e, desse modo, consolida nossa identidade e nosso destino singularmente individuais. Ou seja, Deus, ao colocar a sua mão sobre nós, pela fé, no batismo, Deus confirma a nossa individualidade como parte de um grupo maior, de uma coletividade ou de uma comunidade. Somos verdadeiramente nós mesmos, não quando dirigimos e controlamos o nosso destino. Esse é o pensamento do cristão. Porque entendemos que, de um modo geral, basicamente todas as pessoas no planeta acreditam que estão ou no controle absoluto das suas vidas, ou que não existe controle nenhum. É fatalismo. As coisas são como são, porque sempre foi assim e sempre será. Tem lá o determinismo. As coisas são como tem que ser, né? E nunca mudará, porque sempre foi assim. Tem as perspectivas de interpretação disso, mas que também não é o nosso ponto no momento. Somos verdadeiramente nós mesmos. A individualidade do cristão, ela é celebrada, não quando admitimos ou não quando dirigimos e controlamos nosso destino, mas quando passamos a reconhecer e admitir que nossa vida está alicerçada em Deus e é por Ele conservada, preservada. Está ali o livro da providência. Nós, cristãos, acreditamos que há um Deus, um único Deus, e que esse Deus, de um modo singular, controla o nosso destino, as nossas vidas. Tá? Que há uma supervisão, por assim dizer. Tá? Se o batismo é o sacramento de iniciação na vida cristã, supõe-se que ele deva, então, moldar nossa compreensão sobre o que é o indivíduo e sobre o que é a comunidade. É claro que o ato em si do batismo não dá essa consciência. O ato em si, o ato do batismo, ele traduz essa consciência, porque o batismo é um símbolo. O batismo, ele é uma ordenança, ele é um sacramento, ele é um mandamento de Cristo Jesus. Esse ato é carregado de todo esse simbolismo e o objetivo é ter-se essa compreensão. Numa palavra mais simples, traduz-se a ideia do pertencimento. No batismo, o cristão acredita que a sua vida passa a pertencer a Deus de um modo especial, de um modo que Deus o estará preservando e o estará garantindo pela fé em Cristo Jesus. O que é importante sobre isso? A partir do momento que a pessoa assume-se como cristão, querendo ou não, ele passa a ser influenciado, ele passa a ser ensinado a uma série de ideias e de conceitos que são característicos da fé cristã, como tem na fé judaica, na fé islâmica, na fé budista, no animalismo e em todos os outros conceitos de espiritualidade que tem no mundo afora. Traduz uma perspectiva de vida, tá? Traduz uma perspectiva de vida. De modo nenhum, o batismo pode ser encarado como algo superficial. É muito importante o batismo em todas as manifestações da fé cristã, em todas as manifestações. Quer ocorra logo após o nascimento, que depois tem atos de confirmação, quer ocorra numa idade ainda jovem, que ainda dependerá, né, de uma confirmação, quer seja ele reservado exclusivamente para adultos plenos, mas também dependerá de confirmação. E a confirmação desse ato de fé é a vida, né? Porque a fé sem obras é morta. Então, o viver cristão é o testemunho, é a confirmação do batismo. Tá? O que alguns cristãos têm dificuldade e eles precisam entender. Eu estou aqui literalmente lendo alguns textos que eu separei. É preciso que os cristãos reconheçam, é preciso que nós sejamos capazes de reconhecer que no mundo, numa sociedade, numa estrutura política, social e econômica profundamente marcada
pelo pecado, influenciada pelo pecado. O conceito de pecado é muito importante. É muito importante porque há um mal no mundo, que se sobrepõe às tensões humanas. Tá? O ser humano, quando ele cai nas armadilhas do mal, a tendência dele é se tornar egoísta. Mas o ser humano, apesar dos seus atos equivocados, maldosos ou perversos ou pervertidos, não é a origem do mal no universo. Graças a Deus, não é. Tá? O ser humano não somos a origem do mal no universo. Então, há um conceito aqui de pecado, mas o pecado do homem, o pecado da humanidade, fez com que o mal tivesse acesso à esfera espiritual do ser humano, estando nós sujeitos à influência, à sedução do mal, do pecado em si. Num mundo marcado, profundamente marcado pelo pecado, existe a possibilidade, e historicamente isso acontece, sempre aconteceu, e não temos como fugir disso. Num mundo que é marcado pelo pecado, podem se infligir males terríveis em nome da comunidade. É isso que o autor aqui, de um modo elegante, está dizendo. Muitas mazelas, muitas tragédias, muitos atos assim quase que inexplicáveis do ponto de vista de uma pessoa são explicados do ponto de vista da comunidade, Poucas pessoas se põem em perigo pelo prazer de se expor em perigo. Existe hoje os aventureiros, né, as pessoas que buscam a adrenalina, pessoas que querem estabelecer os limites do seu corpo, os limites da prática esportiva, né, os limites da ação segura. Tem as pessoas que buscam aventuras, emoções, tá? Mas ninguém por si mesmo se expõe desnecessariamente ao perigo a ponto de pôr em risco a própria vida. Mas pelo bem da comunidade, pelo bem do grupo, muitos são aqueles que se dispõem não só a colocar em risco as próprias vidas, como também abrirem mão de conceitos individuais que, fora do ambiente de comunidade, eles jamais ultrapassariam. O que você quer dizer? O que todo mundo sabe. É mais fácil você manipular uma multidão do que manipular um indivíduo. Tá? É mais fácil controlar os movimentos de uma multidão do que o de uma pessoa. Se você procurar uma pessoa saudável, equilibrada, né? Não vamos na teoria do louco, e der a ela um tijolo, colocar essa pessoa na frente de uma loja, de um banco, de um posto policial e falar, ó, taca essa pedra nessa loja. A pessoa vai falar, você está louco? Eu nunca vou fazer isso. Não, mas eu estou falando, pode tacar essa pedra aí. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque é errado. Agora, num conceito de multidão, sendo conduzido na sua passeata, a sua organização, seu movimento, na sua celebração, na sua comemoração, de repente, alguém solta, o proprietário desse estabelecimento ou desse veículo, disso, daquilo, está entre aqueles que estão pretendendo destruir as nossas vidas e já prejudicaram tais e tais e tais pessoas. A multidão é levada muitas vezes a atos de violência. Tá? A multidão é facilmente levada a atos irracionais no contexto de grupo. Não adianta dizer que o cristão é superior, porque não é. O cristão, quando no contexto de grupo, quando o contexto é a comunidade, quando o contexto envolve as afeições religiosas dele e numa manifestação familiar e social, ou seja, quando se divide o mundo entre nós e eles, né? Nós somos certos, nós estamos corretos e eles, o restante da humanidade, querem nos destruir. As pessoas são levadas, não é raro, frequentemente, a decisões, a moveres, a ações,
a posturas que elas naturalmente, como indivíduos, não o fariam. Podíamos falar das guerras no Báltico, né? Podíamos falar aí das perseguições religiosas, pessoas que viviam juntas, que eram amigos, que trabalhavam, que conviviam em comunidade, até que num determinado momento alguém soltou uma notícia lá, estatal, ó, querem derrubar o nosso governo, querem destruir o nosso modo de vida, querem fechar as nossas igrejas, né? Querem acabar com a nossa fé. E no outro dia estavam lá pessoas perseguindo, assassinando e torturando outras que não eram seus desconhecidos, mas por conta de um discurso radicalizado, foram tratados como seres demoníacos, né? A arte de demonizar, né? Infelizmente isso foi trazido e permanece no Brasil, e as pessoas são levadas a extremos. Estes isto, aqueles aquilo. É o que eu falo em algumas vezes assim, o fanatismo. Qual é o problema do fanático? Ele é preguiçoso. O fanático quer resposta rápida. O fanático nunca assume a responsabilidade pelos erros. Por exemplo, a igreja não assume a responsabilidade pelo simples fato de que ela não tem sido, nos dias de hoje, não tem sido uma referência no que diz respeito à manifestação da fé cristã. Não tem. As igrejas cristãs, principalmente do que a gente chama do Ocidente, e em parte grande aqui no chamado terceiro mundo, elas têm grandes dificuldades de convencerem o mundo, a sociedade, que elas expressam a fé cristã nos termos do que foi manifestado ao mundo por Jesus Cristo. Porque o mundano, ele pode ser mundano, mas ele não é burro, ele não é menos humano, ele não é menos inteligente, ele não é menos capaz. Ah, cristão? Então a referência é Cristo. Deixa eu ver o evangelho. Tá, deixa eu ver a sua igreja. Não, mas a sua igreja está diferente aqui do que diz o evangelho. Aí o cristão se ofende. Aí o cristão é levado a defender, você pode ver, a minha igreja. A nossa igreja. Tijolo. Pode estar adornado, bonitinho, móveis, né, toda a mobília, um altar sobre o qual nunca nada será sacrificado, graças a Deus, mas chamam de altar, né, como se fosse uma apropriação de elementos do templo judaico, né? Tem um altar, tem tudo, é lindo, é maravilhoso, mas é tijolo, é passageiro, é temporário, não reflete a dimensão, a grandeza espiritual do Evangelho de Jesus Cristo. É um direito legal, é um direito constitucional, nós não estamos falando contra ninguém. Mas o fanático, ele não faz essa comparação. A minha igreja. Uma vez alguém quis me converter a uma igreja de bigode. Tem igreja que o homem pode deixar o bigode, né? O homem pode deixar o bigode. Tem igreja que nem o bigode pode mais. Tem igreja para tudo. Por uma questão de princípio, eu sou obrigado a defender o direito dessas pessoas existirem como igreja, como grupo, como celebração de uma fé. Por princípio pessoal, por formação moral, por constituição cristã, eu sou obrigado a defender o direito. Agora, dizer eu respeito o direito. Agora, dizer que eu concordo com o que eu acredito ser algo assim insano, sem sentido, sem expressão social, sem expressão doutrinária, sem expressão espiritual, é o que eu penso. É o que eu penso. Mas nem por isso vou lutar contra o direito dessas pessoas existirem e de assim se expressarem. Se você está bem com o seu bigode, fica aí com o seu bigode. Se você está bem com a sua barba, fica com a sua barba. Se você fica melhor sem pelo, rapaz, viva em paz, viva em segurança. São detalhes que podem parecer às vezes insignificantes, mas se não devidamente tratados, eles são levados a consequências terríveis. No contexto de indivíduo e de comunidade,
nós temos incluídos aí um outro contexto na nossa fé, que é o contexto de liberdade e de finitude. Tá? O que significa isso? Uma compreensão mais abrangente do ser humano ou do ser cristão, falamos como cristãos aqui, não que o cristão é um humano diferente. Tá? Exige-se uma apreciação e uma afirmação da dualidade com que a natureza humana foi criada. O ser humano é uma dualidade, um completo mistério que se manifesta na singularidade do indivíduo, mas uma dualidade. O que é essa dualidade? Fomos criados do pó da terra, ou seja, o ser humano é criação, é criatura, ele é finito, ele não é eterno. Passou a existir num determinado momento e ele partilha de uma vida, ele recebeu uma vida que é superior a todas as demais vidas. O ser humano recebeu uma vida que é compatível com a comunhão com o eterno Deus. Tá? Somos seres finitos, limitados por necessidades biológicas e confinados a um corpo. Mas também somos espíritos livres que se movem graças à vida que nos foi insuflada, né? Ou que nos insufla o Espírito Santo. A vida não só foi criada por Deus, ela é sustentada por Deus. Tá? A vida tem esse peso de permanecer em Deus, porque o próprio ato de estar vivo nos leva à expectativa de uma continuidade. É a natureza do ser humano. Nós falamos da nossa parte espiritual, ou da nossa alma vital, ou da nossa alma espiritual, ou do nosso espírito. Isso são distinções aí que se verá depois. Também somos espíritos livres que se movem graças à vida que nos insufla o Espírito Santo. Criaturas cujo fim último é a comunhão com Deus. E isso nos alça, nos eleva, para além de toda compreensão limitada de pessoa, baseada nas atuais condições de uma vida que nos foram dadas. Ou seja, a nossa vida é um ato divino. Todas as vidas são um ato divino. O universo é um ato divino. A pessoa, o indivíduo, celebra em si o natural da criação e algo de sobrenatural, ou seja, o espírito. O espírito. Nós vivemos a manifestação da vida humana na Terra, ela expressa esse conceito de finitude e de liberdade. Não, para não dizer eternidade, porque falar eternidade entraria em conceitos opostos logo de início, mas a liberdade que ele quer dizer é a liberdade do espírito, que pode existir além do corpo. A liberdade do espírito que existe após a perda da vida. Tá? Então, há algo no ser humano que vive além da vida. E nós, cristãos, partilhamos desse conceito. Então, quando o cristão fala de uma pessoa, porque pessoa hoje, você distingue uma pessoa pela consciência que ela tem de si mesma e do mundo em que ela está inserida. Pessoa e corpo, pessoa e corpo. Nós acreditamos que todos os indivíduos, todos os seres humanos são pessoas. Nós cristãos acreditamos que todos os seres humanos são pessoas. Marco, mas todo mundo acredita nisso. Todo mundo pode até acreditar nisso, mas a legislação de quase todos os países do mundo tem uma postura diferente. Se você pegar aí o seu advogado, ele vai te explicar, você vai ficar... Mas é assim, o conceito de pessoa, de pessoa, faz com que existam mais seres humanos no planeta do que pessoas. O conceito de pessoa. Vamos lá. Para ser pessoa, é preciso ter consciência, autoconsciência e ser produtivo. A produtividade é um conceito
é um conceito decorrente da sociedade industrializada. No passado, o conceito era utilidade, agora é a produtividade. Para ser reconhecido como pessoa, você precisa ter consciência, autoconsciência e ser produtivo. Existem outras classificações, mas de um modo geral, oscila nisso. Oscila nisso, tá? Esse conceito aqui é o que permite, por exemplo, a mulher grávida. Ela paga uma passagem no ônibus, ela paga uma passagem no avião. Ela não paga por dois. Ela paga só por ela. A pessoa grávida não corresponde a duas pessoas. Ela vai votar, o cômputo é de um voto. Porque a mulher grávida, ela tem consciência de si, e ela existe num mundo, num ambiente, numa sociedade em que ela está produzindo ou interagindo, né? Ela se manifesta como indivíduo, o indivíduo. Uma pessoa acometida de um sério transtorno mental ou uma senilidade muito avançada. Todos os seus direitos pessoais são subtraídos. E a família é guardiã, ou o Estado é guardião desse indivíduo, dessa pessoa, desse ser humano. Mas como pessoa, como indivíduo, ele perde os seus poderes, ele perde inclusive os seus direitos. Tá? É assim que é o mundo. Mas nós cristãos acreditamos que a pessoa humana é pessoa segundo o propósito de Deus, do seu nascimento ou da sua geração até o fim da sua vida. Durante toda a chamada vida, o ser humano é uma pessoa. É um indivíduo que traz consigo o corpo físico e o espírito, ainda que esse espírito esteja impedido por questões orgânicas de se manifestar, de se expressar, de expressar consciência, de expressar autoconsciência, como no caso, já vamos falar agora, a criança, o bebê anencéfalo, que nasce sem o cérebro, Alguns falam, é um vegetal. Não, não é um vegetal. É um ser humano. Mas a legislação não o tratará de modo algum como pessoa, ainda que fosse possível a vida no estado vegetativo. É um ser humano, mas não é mais tratado em termos legais como uma pessoa. Não é tratado em termos legais como uma pessoa. Esse pensamento, que às vezes você pode falar absurdo ou grotesco ou grosseiro, ele foi a regra para grande parte das comunidades humanas ao longo da história. Inúmeros grupos humanos você não encontrava crianças com deficiência física. Mas por que você não encontrava? Porque eles eram puramente saudáveis? Não, porque eles exterminavam os mais fracos, os inaptos ou os inadequados. É comum. Em alguns grupos você só via jovens, somente jovens, ou adultos. Mas os idosos ainda fortes, mas ninguém dependente. Você não encontrava pessoas dependentes, porque elas eram abandonadas. O ser humano, em diversos momentos da história, por razões diferentes, dado a influência do pecado no mundo, ele tomou decisões equivocadas, segundo nós, de maneira a não proteger os mais fracos. Posteriormente, as ideias do Sr. Darwin, as teorias de adaptação, de evolução, facilitaram com que milhões de pessoas fossem exterminadas, fossem assassinadas, por serem consideradas menos aptas que os demais. Até inúmeros grupos cristãos participaram dessas barbaridades, porque esses indivíduos considerados menos aptos foram tratados como se fossem os responsáveis pela degeneração da raça, da espécie humana.
Porque a bioética trata dessas questões. A bioética, ela coloca a mão na ferida. A bioética tem o objetivo de fazer a pessoa refletir nas consequências, dos limites da sua fé, ou da maneira como ela pretende expressar a sua fé, apresentando-se como cristão. Aí a bioética vai colocar o limite, o fator, o padrão, Jesus Cristo, para que o cristão não ultrapasse. Hoje é muito fácil induzir as pessoas a ultrapassarem todo e qualquer limite, tá? As pessoas é que são consideradas hoje em dia como detentoras de direitos. As pessoas é que podem ter interesses que devem ser protegidos. Essa é uma questão legal aqui que o autor está dizendo. Mas nós cristãos consideramos como pessoas todos os seres humanos, independente do nível de consciência, independente do nível de autoconsciência e também independente do seu poder ou capacidade de produzir. Tá? Esses conceitos, que são parâmetros ou bases para o estabelecimento de legislação e regramento de conduta e comportamento da sociedade, para o cristão eles não são limitações válidas para se impor a quem quer que seja a ideia de que não é uma pessoa humana, é só um humano, mas não uma pessoa. Que em algum momento a pessoa pode perder os seus direitos. Lembrando que nós começamos a vida num estado de dependência e, via de regra, infelizmente, grande parte das pessoas, de nós todos, terminamos a vida ainda num estado de dependência. Isso aqui serve para orientar a questões de ordem legal, né? Questões de ordem de formação, de gerenciamento de direitos, de deveres, representatividade. Tá? De um modo geral, o cristão participou das tragédias, sim, mas a fé cristã, os ensinamentos de Cristo Jesus, também influenciaram inúmeros grupos e sociedades a perseverarem na garantia do direito à vida que abrange todas as pessoas. Aí entraremos na questão, né, da origem, quando se inicia a vida. Tem essas teorias aí que, por enquanto, são só teorias. Tem alguns conceitos que parecem mais sólidos e outros menos sólidos. Mas o que nos interessa é sabermos que, em Cristo Jesus, o cristão é convidado a reconhecer toda a raça humana como pessoa humana, como indivíduo físico, natural e também espiritual, porque a todos igualmente o Senhor Deus concede vida que é preservada pelo Espírito Santo. E o conceito e a verdade da igreja do pertencimento a Deus e a Cristo Jesus não o é com o intuito de se estabelecer um antagonismo com a humanidade. A humanidade é entendida, interpretada em termos de campo missionário, uma comunidade maior. Né? Em Cristo pertencemos a Deus, celebramos a nossa individualidade e a coletividade da fé na igreja e como indivíduos na sociedade, celebramos a possibilidade de alcançar o mundo através da fé em Cristo Jesus, comunidade missionária. O mundo, a sociedade, a cultura não é apresentada como inimiga, não é o adversário do cristão. É claro que a Bíblia fala que no mundo teremos aflições, que Cristo venceu o mundo, ou seja, o mundo não dominou o nosso Senhor Jesus Cristo e não dominará a igreja, como também não dominou, não destruiu Israel. O que Deus estabeleceu em Cristo Jesus será preservado
e por Deus é garantida essa continuidade, essa celebração e essa proclamação da fé, tá? Esse é um conceito, é um pouquinho trabalhoso para falarmos disso, tá? Mas é muito importante, porque daqui, pelo menos quando citarmos aqui o Dr. Gilbert, nós vamos falar futuramente de sofrimento, de doença, de cura, procriação e reprodução, tá? A diferença nesses conceitos para que possamos pautar assim para o que nós falamos, né, esteja pautado numa correspondência ao material disponível que você pode consultar, aprender e ser ricamente abençoado. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz.